O presidente do Senado acaba de anunciar que no mês que vem pode pôr em votação no plenário a proposta de emenda à Constituição que reduz a idade penal de 18 para 16 anos em alguns casos. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes mostrou que 92,7% dos pesquisados querem a redução da idade penal por causa da crescente participação de menores de idade em assaltos e homicídios. O governo alega que a idade penal é cláusula pétrea, que só pode ser modificada por uma nova Constituição e não por emenda. Afinal, por que tanto jovem está perdido nos descaminhos do crime? Para debater esse assunto aqui no estúdio, o autor da proposta de emenda constitucional, o senador Aloysio Nunes, PSDB, representante de São Paulo, e a professora Beatriz Vargas, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, da área criminal. Senador, o senhor poderia nos explicar, dar um resumo da sua proposta? Começar por um fato concreto, Alexandre. A mãe, você se referiu à mãe dessa jovem que foi assassinada aqui em Brasília. Pois é, a mãe foi ao senador Renan Calheiros nesta semana e ele fez a promessa de colocar em votação a emenda constitucional. A mãe da vítima. Ela me contou, me deu um depoimento terrível, arrasador. O seguinte, ela foi assassinada pelo namorado, ela tinha 14 anos. O namorado, 17 anos, estava prestes a completar... Faltavam 2 dias para completar 18 anos. Não é? Esse namorado vendeu rapidamente um aparelho de som e uma bicicleta, porque ele queria comprar um revólver, isso é declaração dele na polícia, para poder matar a moça antes de completar 18 anos. E assim fez. Comprou o revólver, fingiu namoro com a moça, saiu para namorar, deu-lhe um tiro no rosto, filmou a execução da moça e colocou as imagens nas redes sociais. Crime premeditado. 2 dias depois... E foi assistir um jogo de futebol. Foi assistir um jogo de futebol e declarou a delegada que apura o caso que vibrou com o time, com o sucesso do time. A mãe da menina descobriu, foi lá à procura da moça, da filha. O rapaz desconversou e a mãe da vítima só percebeu o que tinha acontecido quando viu que a mãe do rapaz estava no tanque lavando a camiseta suja de sangue da filha. Quer dizer, um caso como este, no meu entender, que é um homicídio qualificado, porque ele usou um método para matar a moça que tolheu qualquer possibilidade de defesa. Não é? Motivo fútil, ciúme. Vilipendiou o cadáver da moça. Merece uma punição. Planejou. Merece uma punição, no meu entender, maior, mais grave do que aquela prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a punição que prevê como punição mais grave, como sanção mais grave, medida socioeducativa por 3 anos no máximo. Se ele vai ser sujeito não ao Código Penal, mas à sanção do ECA. Daqui a 3 anos no máximo, ele está na rua, com a ficha de antecedentes limpa, e ele pode ser contratado para tomar conta de uma creche, por exemplo. Entendeu? Então, para prever, para criar uma sanção adequada para esse tipo de delito, é que eu estou propondo, ao manter a regra geral dos 18 anos como idade de responsabilidade criminal, em alguns casos de cometimento de crimes hediondos, como homicídio qualificado, estupro de vulnerável, tortura, né? E também lesão corporal grave e roubo qualificado, quando reincidentes, nesses casos, o promotor, e somente o promotor que atua na vara da criança e do adolescente, que está apurando aquele ato infracional, o promotor pode pedir ao juiz que proceda à apuração da capacidade, se esse adolescente tem ou não condição de se guiar, de compreender o caráter do ato que ele cometeu, e se guiar por esse entendimento. É um procedimento sujeito à ampla defesa, contraditório, e no final, sendo este adolescente condenado, né, ele vai cumprir uma pena privativa de liberdade, de acordo com o Código Penal, mas separado dos adultos, estabelecimento à parte. Ele ficará separado dos adultos, mas também separado de outros adolescentes
que cumpre medidas de internação por infrações menos graves. Como é que a senhora vê essa proposta, senadora? Professora? É uma regra, é um sistema que está em vigor já em alguns países há alguns anos. Em alguns países, a Alemanha é assim. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, há a possibilidade, inclusive, de verificar essa capacidade de responsabilidade penal até a partir dos 12 anos, em alguns estados norte-americanos. Trata-se, nos Estados Unidos, de uma das legislações mais rígidas, mais duras. É lei estadual, professora? São leis estaduais, não é? São leis que variam de estado para estado, né? Mas há uma média. Parece que há estado até que baixa isso para 6 anos. Não sei, é uma média de 12 anos. E o que chama muita atenção, o que eu acho aí, nesse caso dos Estados Unidos, que chama muito a minha atenção, é que os Estados Unidos é um dos poucos países que atualmente permitem a execução, inclusive, da pena de morte contra a criança de 12 anos. São os Estados Unidos, o Irã, o Paquistão, a Arábia Saudita e a Nigéria. Se não me engano, são esses 5 países que permitem a execução de penas capitais, como a pena de morte, morte por injeção letal, morte por cadeira elétrica, enfim, contra pessoas de 12 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a base, o fundamento dessa possibilidade, a punição é possível nesses países, ou nos Estados Unidos, dessa forma, exatamente porque uma equipe de especialistas, normalmente uma junta de médicos, de profissionais da medicina, sobretudo psiquiatras, psicólogos, médicos, eles submetem o acusado, o adolescente infrator, a uma bateria de testes psicológicos, cujo objetivo é exatamente, ao final, responder se ele tem um comportamento, se ele reage como um adulto ou não. Em poucas palavras, ele é corrigível ou não. Se ele tem a compreensão do caráter ilícito do fato e é capaz de se determinar segundo esse entendimento. Se a resposta for positiva, ele então automaticamente passa a ser tratado como um adulto. Particularmente, eu tenho eu não concordo com esse mecanismo ou seja, com que mecanismo que eu não concordo? Eu acho que a questão da infração entre os adolescentes, a lógica, a regra que deve prevalecer, é menos uma regra de pesquisa sobre a capacidade dele de entendimento e evolução cognitiva e intelectiva, porque, na verdade, não se vai negar que um menino de 17 anos tenha a mesma capacidade cognitiva e intelectiva que um menino de 18. Ele tem. O problema, a questão não é essa. A questão não é saber se nós estamos ou não tratando com alguém que já introjetou a norma, que é capaz de introjetar a norma e se autodeterminar segundo a norma, né? Mas é o tipo de tratamento que nós, sociedade, queremos dar a um ser especial, diferente do adulto, que é o adolescente, ou seja, o tipo de justiça, o tipo de tratamento que nós queremos dar ao ser em desenvolvimento, que é o jovem. Pois é, e nesse centro aí eu tiraria a centralidade da punição desse tipo de tratamento. Acho que a punição é menos importante aí. O rigor punitivo norte-americano em relação aos adolescentes é elevadíssimo, é alto. Isso não reduziu a violência na sociedade norte-americana. Eu gostaria de mostrar o quanto está aumentando aqui a internação de jovens, né? Internação com privação de liberdade. Em 1996 eram 4.245, hoje são mais de 20 mil. Né? O último número que a gente tinha de 2011 são 19.595, mas seguindo essa curva, hoje temos mais de 20 mil jovens internados a partir de 4.000 em 96. Ou seja, está havendo um crescendo, e aí é o caso de a gente se perguntar por que cada vez mais jovens entram no mundo do crime. Será que seria por causa dessa impunidade prevista em lei? Mas eu gostaria de continuar o assunto logo depois dos nossos comerciais. A gente já volta.
Voltamos a discutir maioridade penal e a participação de menores em assaltos, homicídios no Brasil cada vez mais crescentes. A gente estava falando sobre o número de menores privados de liberdade, como cresceu, já passam de 20 mil hoje. Por que cresce cada vez mais? Seria essa sensação do inimputável que esteja influenciando esses menores? Cada vez mais têm noção de que não podem sofrer as mesmas sanções que os adultos? Alexandre, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê sanções, contrariamente ao que se pensa. A partir dos 12 anos. 12 anos de idade. A senhora sabe disso, todos nós sabemos. A partir dos 12 anos de idade, já existe uma correspondência entre uma ação, uma infração e uma sanção, uma punição, que vai desde a advertência, passa pela prestação de serviços a comunidades, liberdade assistida, semi-liberdade, até chegar na internação, conforme a gravidade da infração. Então, a noção de responsabilidade, de punição, ela está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, e ainda assim está aumentando. Este número, eu tenho a impressão de internações, ele está um pouco inflado, porque existe uma realidade no nosso país que é a seguinte: muitas dessas medidas intermediárias não são aplicadas pelos juízes por falta de estrutura local. Na verdade, quem deve providenciar o acompanhamento da execução de uma pena de prestação de serviço à comunidade são as autoridades locais, auxiliadas pela sociedade civil. Não é? Creio que a minha divergência com a professora é que ela relativiza muito, quase digamos, não desconhecendo, mas subestimando, na minha opinião, o papel da punição, não é, como fator de inibição da criminalidade e da violência. Mas a punição tem lugar, eu acrescentaria, além da punição, apartar o menor perigoso da sociedade por um tempo. Porque o que a gente ouve é a queixa de todo mundo de que os menores é que estão sendo agentes do crime, que apertam o gatilho. Aqui em Brasília a gente tem casos horríveis nesses últimos dias. Instrumentalizados por adultos. Eu acredito na responsabilização. Eu não estou defendendo a ausência de responsabilização. Responsabilização é uma coisa que nos ensina a viver em comunidade. Claro. E eu responsabilizo seus atos alguém têm consequências. Pelo ato praticado em detrimento do outro. Porque as pessoas têm que respeitar, tem que haver um respeito mútuo, não é? Um respeito ao outro. E é preciso que a responsabilização entre aí como a responsabilização que o pai dá em casa ao filho. Professora, eu não nego a responsabilização. Deixa eu dizer o seguinte, professor. O que eu acho é que nós, então, só para concluir esse momento, né? Nós não podemos transformar a punição, sobretudo uma punição rigorosa, no centro irradiador da lógica. A senhora não tem dúvida. E no lugar disso, veja, por que não nos preocupamos com uma coisa que o senhor mencionou aí? O senhor mencionou uma coisa que é importantíssima. E segundo o senhor está dizendo, o seu projeto está atento a isso. Não é? Sim, o meu Qual é a coisa? O Estatuto da Criança e do Adolescente já não é mais nem criança nem adolescente, né? Porque ele é de 1990, ele vai fazer 24 anos em julho desse ano. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há 24 anos que ele vige e ele não foi cumprido. Professor, Nós temos que nos preocupar com o nível de eficiência, eficácia daquelas normas protetivas do Estatuto. A gente aparece com a polícia antes de aparecer com a saúde, com a educação. Só não tenha dúvida. Deixa eu só me interromper o seguinte. Eu estou de pleno acordo com a senhora que o tratamento dispensado pelo Estado ao adolescente não pode ter como centro a punição. Por isso é que eu não proponho a revogação, o abaixamento puro e simples da regra da maioridade penal e nem muito menos a revogação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo contrário, concordo com a senhora, o ECA tem que ser aplicado. Então, eu estou plenamente de acordo com a senhora, mas eu acredito que em alguns casos de excepcional gravidade, a resposta do Estado tem que ser mais rigorosa. Essa é a minha opinião. Claro, com todas as cautelas que a minha proposta contém. Eu queria mostrar aqui como os meninos participam muito mais que as meninas de atos infracionais. 95% são meninos e 5% meninas. E num outro gráfico, eu gostaria de mostrar também que tipo de atos infracionais que têm sido praticados segundo a Secretaria de Direitos Humanos. A maior parte, roubo,
dá quase 40%. Depois, uma quarta parte, tráfico, né? Homicídio, 8%, e furto, que é o furto simples, quase 6%. Precisa ver a reincidência também. Provavelmente aí você deve ter muita reincidência. Pois é, o secretário de Segurança aqui de Brasília me contou outro dia que prenderam um rapaz, ele me falou o nome, mas a gente não pode dar o nome, de 15 anos. Já havia matado 4 e disse, olha, eu matei esses 4, mas eu vou matar também. Fulano, 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 e deu os nomes. Né? Friamente, tão friamente quanto esse moço que matou a namorada e foi assistir o jogo de futebol. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar casos Não, nós estamos falando de casos específicos, porque tomara que... Eu não generalizo. Nós não podemos tomar a particularidade de um caso, porque não se nega esse caso, vários casos. De criança esse na escola, caso de Brasília é uma tragédia, é uma tragédia tristíssima. Há uma menina reincidente aqui 17 vezes. Mas esse caso é um caso individual. Nós não podemos tomar um caso individual para fazer uma modificação legislativa que vai atingir um contingente de adolescentes que muito cometem maior. crimes desta gravidade. Não, meu professor, eu entendo, senador, que a sua proposta ela é diferenciada. É diferenciada. Eu entendo. Mas é para quem comete isso. Eu entendo provavelmente, que a proposta... se você pegar, se eu me permite, dar uma peneirada nisso aqui, poucos desses jovens estariam sujeitos a esse tipo de tratamento. Eu percebo isso. Eu entendo que a sua proposta é uma proposta diferenciada. Não se trata meramente na redução da idade penal e agora todos os jovens de 16 anos passam a ser tratados como o que está previsto. Sim, todos os infratores de 16 anos serão tratados como adultos, colocados em penitenciários. Eu sei que há um diferencial. A sua proposta, me parece, traz uma série de cautelas, dá um tratamento diferenciado, o senhor mesmo está dizendo. Mas ela ainda, no meu modo de ver, ela ainda peca, ela ainda parte de uma crença de que a punição mais rigorosa, inclusive para casos mais graves, é o grande modelo de redução desse tipo de violência. Me parece que a redução e aí tem um problema que, primeiro, aí é que eu coloquei isso no bloco anterior para nossa reflexão, e a pergunta seria, países como os Estados Unidos, em que o rigor no tratamento ao adolescente infrator é muito maior, apresentam índices de violência... Apresentam 300 milhões de habitantes, 15 mil homicídios, nós temos 200 milhões de habitantes, 52 mil homicídios. E muito mais encarcerados lá do que aqui. Então, isso coloca para nós uma questão. O maior rigor punitivo tem uma relação direta com a redução da violência? Porque, de um lado, eu não sou contra a responsabilização, mas, de um lado, nós temos um estatuto que não foi implementado naquilo que ele deveria ser implementado e que diz respeito a um tratamento diferenciado Mas o estatuto também é uma imposição legal. 43% desses meninos que cometem infrações são cuidados apenas pela mãe, o pai já saiu de casa, então essas coisas... Boa parte, eu não tenho o número estatístico, Alexandre, mas boa parte desses meninos são meninos que são vulneráveis em relação ao processo punitivo. Exatamente. São os meninos pobres, da família. São os meninos pobres e são os meninos negros desse país que respondem perante a justiça menorista, vamos dizer assim. Vamos ver, o tráfico, por exemplo. Se nós abrimos a possibilidade de adolescentes infratores serem tratados com mais rigor e de maneira diferenciada, e serem considerados imputáveis em relação ao tráfico, em pouco tempo nós não vamos ter mais estabelecimento penal capaz de conter o número absurdo de população carcerária que nós vamos gerar. Essa não é a panaceia. Eu não vou resolver o problema da violência com isso. Claro que a violência tem outros componentes. A senhora é professora de criminologia, sabe disso. Eu sou mero... Enfim, eu acompanho o assunto, me interesso pelo assunto. Agora, é uma resposta específica, dirigida para um tipo de problema
que é um problema real, que existe na sociedade. E que não é apenas esse tipo de crime, esse tipo de crime não é privativo só de jovens pobres, negros, marginalizados. Aqui em Brasília, alguns anos atrás, tocaram fogo no corpo de um indígena, de um índio que estava dormindo no ponto de ônibus, família de classe média. A gente vê foram quadrilhas formadas... condenados por homicídio culposo. Pois é, então... Quadrilhas formadas por gente de classe média nas nossas várias várias cidades. É, E esses rapazes que queimaram o índio Galdino foram condenados por homicídio culposo. Um deles era Talvez se 17 anos. fossem jovens de uma camada social inferior, não tivessem essa mesma... Talvez por quê, professora? Mas tinha porque há um olhar da justiça mas tinha um criminal de 17 anos, professor. que é um olhar estigmatizado mesmo. O criminoso no Brasil, aquele que paga o pato pelo crime, ele tem um rosto. Ele tem um rosto, ele tem... Ou seja, há pouco tempo nós vimos um ator negro ser preso em flagrante no Rio de Janeiro. É verdade que a vítima o teria indicado à polícia como tendo sido o autor do roubo que ela acabava de passar por ele. Mas eu pergunto, se aquele ator, aquele rapaz negro, ao invés de ser um rapaz negro, embora a polícia tivesse feito uma revista naquele momento, ele não portava produto do crime. Se ele fosse um menino branco, de olho claro, da classe média, será que a polícia teria tanta certeza? Eu tenho visto no noticiário muitos brancos menino loiro, não, de vez em quando a de olho justiça azul, de queima classe um média, rico que para fizesse uma mostrar que ela coisa como funciona em essa, relação que ao matasse barbaramente alguém, se fosse branco, de olhos azuis, loiro, lindíssimo, na minha opinião, embora esse ator seja bonito, ele é muito bonito. Mas ele é negro. Eu acho o seguinte... Ele é culpado, com né? todos esses atributos... O estigma. Olho claro, não sei o quê, cabelo loiro. Se cometesse um crime dessa natureza, no meu entender, ele deveria cumprir pena, uma pena rigorosa e não apenas... Bom, isso está perfeito, senador, mas isso é a utopia, não é a realidade do sistema penal, né? Professora, muito obrigado. Senador, muito obrigado. Infelizmente, o tempo não é suficiente para um assunto desse tamanho, que é premente no Brasil, que está na consciência de todos nós, né? Esse medo que nos leva todos os dias a tomar cuidados quando sairmos de casa. Muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com outro tema de interesse nacional. E se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaglobonews.com.br. De Brasília, Alexandre Garcia.